Salve galera, Franklin aqui. Então galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês aí como a gente está fazendo uma espécie de toldinho para a gente colocar aqui em volta do suporte de celular, para a gente poder estar protegendo aí o aparelho do sol, né? Já que quando a gente está pilotando a motocicleta aí o celular fica totalmente exposto aqui no suporte de celular, e a gente às vezes aí, dependendo do quão forte o sol tá, a gente quase nem consegue enxergar a tela do celular. Então com esse toldinho aqui, ó, vai estar dando para resolver aí quase 100% desse problema, né? E vai ficar bem melhor aí para você enxergar o GPS aí quando você estiver pilotando a motocicleta, beleza? Então agora eu vou estar passando aí a lista de materiais que a gente vai precisar para estar construindo esse toldinho aí em volta do nosso suporte de celular. Então a gente vai precisar de um suporte aí que seja desse modelo. Eu utilizo esse modelo aqui na minha moto, né? Então eu não testei fazer esse experimento em outros modelos de suporte. Então o tutorial aí vai ser referente a esse modelo aqui de suporte, beleza? Então um suporte. A gente vai precisar também aí um estilete. A gente vai estar precisando aí também de um pincel, né? Um canetão. A gente vai precisar de uma régua comum. A gente vai precisar também de um pedacinho de fita dupla face, dessas daqui que são de silicone, né? Então a gente vai precisar de um pedacinho dela também. A gente vai precisar de um pedacinho de EVA, desses de 10 milímetros. São aqueles um pouco mais grossinho. E depois vocês vão estar vendo aí para que a gente vai utilizar esse pedacinho de EVA. A gente vai utilizar também aí super cola, beleza? E a gente vai precisar de um pote de sorvete, desses potes que são maiorzinho. Aqueles pequenos eu tentei fazer, não dá certo, então tem que ser desses potes que são um pouco maior. Acho que é 1,5 litro ou 2, né? Vocês vão saber qual que é aí o que eu tô falando. Então para dar início aqui, primeiramente a gente vai utilizar aí o canetão, a régua e o pote de sorvete. Só um detalhe aqui, galera, antes que eu esqueça, o pote de sorvete, quanto mais escuro ele for, melhor. No caso aqui o projeto final vai ser com esse pote preto. Esse branco aqui, ó, eu vou utilizar aqui só como exemplo para vocês poderem ver as marcações certinho aí que a gente tem que fazer para depois a gente estar recortando o que não vai ser utilizado do pote, beleza? E no caso, tem que ser o pote, quanto mais escuro for, melhor, por causa da questão da luz, né? Se você utilizar aqui um pote branco desse aqui, ó, ele vai passar muita luz aqui, então vai continuar atrapalhando a visão ali da tela do celular, né? No momento que você estiver utilizando o GPS ali, você quiser olhar para a tela do celular, você quase não vai conseguir enxergar. Então se ele for preto, azul, roxo, essas cores bem escuras assim, que quase não passa luz ou nenhuma luz, então vai ser melhor, porque daí vai fazer mais sombra ali na tela do celular, vai ficar mais tranquilo aí na hora que você estiver utilizando o GPS, tranquilo? Bom pessoal, então vamos aqui para as marcações e medidas aqui que a gente vai ter que utilizar, né? Eu vou começar aqui mostrando aqui qual que é a medida que a gente tem que fazer esse traço aqui, ó, que vai contornar o pote inteiro aí, certo? Então tem que contornar o pote inteiro para a gente poder ter uma base melhor aí da margem que a gente tem que deixar aqui, ó, para fazer aquela lateralzinha ali. Ela não pode ser muito alta, mas também não pode ser muito baixa. Se ela for muito baixa, vai ficar muito molenga aqui depois que você fizer os recortes. E vai chacoalhar demais essa parte de cima aqui, que vai ser aquela abinha, né? Então, aqui tem que ter uma altura legal aí. Ah, e detalhe também, ela não pode ser muito alta, senão ela vai ficar... A hora que tiver montada aqui, ela vai ficar acima aqui das perninhas do suporte de celular. E daí você não vai conseguir movimentar as perninhas aqui do suporte. Então... ela tem uma altura ali que eu estipulei ali, que ficou bem legal ali da altura que eu deixei. Então aqui, essa altura, ela vai ter que ser aí em torno de 3 centímetros. Eu vou colocar a régua aqui, a gente já vai conseguir ter uma noção. Então aqui em torno de 2,5 centímetros a 3, tá bem legal essa margem que a gente vai deixar aqui. E como que a gente vai fazer para riscar em volta sem ficar tudo torto? Eu vou mostrar agora para vocês. Bom, se a tua régua for daquelas que são um pouquinho mais estreitas, eu acho que lá provavelmente vai dar em torno de 2 centímetros e meio ou 3, né? Essa daqui ela é um pouquinho mais larga, então se eu utilizasse ela aqui, ó,
para fazer a marcação, iria ficar com mais de 3 centímetros. Então acho que não fica legal essa altura aí, porque vai acabar dando problema ali depois com as perninhas do suporte, igual eu expliquei antes ali para vocês. No meu caso aqui, eu descolei esse pedacinho de plástico aqui, ó, que ele tem praticamente 3 centímetros, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar ele aqui na lateralzinha do pote. Eu vou segurar com a minha mão aqui, ó, para dar uma certa firmeza aqui. E daí com a outra mão eu vou pegar e vou riscar aqui com o canetão, né? Vou fazendo os traços aqui, vou virando o potinho e tal, segurandinho ali, e vou fazendo isso até eu conseguir contornar o pote inteiro, beleza? Essa é a primeira marcação que a gente vai fazer. Pessoal, então a segunda marcação que a gente vai fazer é daquele risco ali que vocês estão vendo, que seria a parte que vai formar aí a abinha do toldinho, né? Ali você vai deixar com 4,5 centímetros. Aqui não dá para ver bem certinho, mas se a gente pegar pela borda do pote ali até onde eu fiz o risco, dá 4,5 centímetros. Então você faz uma marcaçãozinha aqui no pé da linha aqui, ó, para você saber onde que você vai traçar esse risco. Depois você vai utilizar aqui a própria régua aqui, vai encaixar ali e vai fazer o traço. Mesma coisa do outro lado. Então, ó, o risquinho aí já tá certinho, beleza? 4,5 centímetros, então essa medida aqui. Então o próximo passo, galera, vai ser vocês pegarem aí o estilete de vocês e vocês vão remover aqui o que não vai ser utilizado mais, né? Então vocês vão recortar aqui a primeira linha aqui e vocês vão fazer o contorno em volta do pote até chegar na outra linha. E depois, quando vocês terminarem de recortar, vai sair um pedaço parecido com esse aqui. Então, terminando de recortar aqui o pote, ele vai ficar nesse formato aqui que eu estava mostrando aqui no potinho preto aquela hora. Beleza? Vai ficar praticamente aí um toldinho, como se diz. Bom, pessoal, então o próximo passo vai ser a gente abrir aqui um pequeno orifício mais na parte de baixo aqui do toldinho, para a gente poder estar passando essa bolinha aqui, ó, do suporte por ele ali, para poder depois poder encaixar aqui, mais à frente aqui o suporte no local que ele vai ficar, né? Então aqui eu fiz uma medição, né? Fiz algumas medições aqui e eu cheguei à conclusão que esse aqui seria o melhor parte aqui para a gente estar prendendo o suporte, para ele não ficar nem muito para cima aqui e nem muito para baixo aqui dentro do toldinho. Então essa daqui é a melhor posição que eu achei, que seria abaixo da bolinha que tem aí no potinho de sorvete, né? A bolinha fica bem no centro ali do fundo do pote. Então a gente vai fazer esse buraco um pouco mais abaixo ali. Então vocês podem estar fazendo duas formas, ou vocês fazem vários recortezinhos assim, ó, para ele ficar tipo um asterístico, ou você pode fazer um buraco ali, né, já com um estilete. Então vocês vejam aí qual a melhor forma que vocês acham para fazer. Então agora chegou a hora aí da gente estar utilizando o nosso pedacinho de EVA e o pedacinho de fita. O pedacinho de fita vocês vão colar nessa parte aqui, ó, do suporte, onde sai o fio ali do carregador, né? Vocês vão colar a fitinha dupla face aqui, vão recortar o excesso que vai ficar da fita aqui e vão deixar ela por enquanto aí com a proteção, que é para vocês não acabarem batendo o dedo aqui ou pegando sujeira e vai ficar sem cola, né? Então deixa ela com a proteção por enquanto, depois a gente vai remover. O pedacinho de EVA a gente vai pegar, recortar aqui mais certinho e vai colar ele com a super cola aqui na parte de cima aqui do suporte, beleza? Bom, galera, então eu já fiz o recorte aqui do pedacinho de EVA, ele vai ficar mais ou menos assim, não precisa ficar exatamente com o mesmo formato aqui da parte de trás aqui do suporte, porque isso aqui não vai ficar aparente, né? Então não vai ficar uma coisa feia. Então colamos a fita ali e aqui nós colamos o pedacinho de EVA com a super cola. Então aqui a gente espera secar, né? Para ficar bem firme aí e não acabar descolando na hora que a gente estiver mexendo. E por que a gente tem que utilizar esse pedacinho de EVA aqui, galera? Não dá para deixar sem, certo? Senão não vai ficar legal ali o nosso toldinho. Se vocês olharem aqui, ó, de lado, ele ficou com basicamente a mesma altura ali da parte de trás da pecinha ali do carregador, né? Que tá com a nossa fita dupla face. Então ali ele vai ficar nivelado, né? E a hora que você colar lá, tiver com o suporte encaixado no local coladinho, ele vai ficar nivelado
E o EVA vai ajudar a amortecer um pouco aí das vibrações aí do toldinho, né? Então daí ele vai evitar que o toldinho fique chacoalhando demais ali quando você estiver pilotando sua moto, ok? Bom, pessoal, então tá chegando aqui a hora já da gente unir aqui o nosso suporte com o nosso toldinho. Então aqui você já pode remover aqui a proteção da fita dupla face e você já vai poder também aqui passar a super cola aqui na nosso pedaço de EVA. Só que uma dica que eu vou dar para vocês, antes de vocês passarem os produtos aqui e tal, para a gente unir aqui, vocês vão fazer um teste com essa bolinha aqui, né? Ver se ela vai passar ali, porque às vezes se você fizer muito pequeno furo, ela não vai passar ali e vai acabar, pode acabar até rasgando aqui a parte de trás do plástico aqui, né? Do nosso toldinho, beleza? Então faça uns testes antes, quando vocês verem aí que a bolinha vai passar de boa por aqui, aí vocês podem remover aqui a proteção e passar a super cola ali, que senão daí também a super cola vai secar e daí até vocês conseguirem passar a bolinha aqui vai complicar, beleza? Bom, pessoal, então após a gente unir as duas partes aí, vai ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo agora, ó. Eu vou mostrar aqui como ficou na parte de trás. Então aqui, como eu fiz aqueles recortes em formato de asterístico, eu recortei as pontinhas, né? Para elas não ficarem pegando aqui em volta da bolinha, que senão a hora que a gente for montar o suporte lá no local dele, não vai dar encaixe direito lá por causa daqueles pedacinhos dos plastiquinhos, né? Então você pode estar recortando aí o excesso das perninhas para remover o excesso aí, beleza? Bom, então aqui o suporte já está montado de novo aí no local dele, né? Aqui é a outra parte ali onde a gente faz as regulagens, né? E depois de terminado vai ficar dessa forma aqui. Então aqui a gente consegue movimentar aqui as perninhas aí do suporte normalmente, né? Sem ficar enroscando em nada. Igual eu mostrei para vocês ali, a questão da altura ali, ó, ele tem que ficar mais ou menos paralelo às perninhas do suporte. Não pode ficar nem para cima, senão não vai dar para movimentar aqui, e nem muito para baixo, senão vai chacoalhar demais aqui, ó, porque vai ficar muito fininha aqui essa lateral, então vai ficar mais molenga ainda aqui a parte de cima. Por isso que tem que ser aqueles 3 centímetros que eu expliquei para vocês, para ficar numa altura legal aqui e não atrapalhar na movimentação aqui, ó. Beleza? Bom, galera, então aqui vocês podem ver aí o suporte do celular aqui, né, junto com o nosso toldinho aí que nós fabricamos. Então, vocês podem ver aí que ficou tudo bem na medidinha aí, bem certinho, né. Então só uma ressalva, não vou dizer para vocês que ele tampa 100% do tempo a luz do sol aqui da tela, porque dependendo da posição que você tá andando com a moto, né, a posição que o sol tá, vai pegar um pouquinho aqui a luz do sol na tela, mas não vai ficar igual se não tivesse nada aqui em volta, né? Mas a maioria do tempo aí vai proteger bem da luz do sol, vai dar para você enxergar bem de boa aqui a tela do celular aí sem maiores problemas, né? Muito melhor do que se não tivesse nada. Ok?